Há uns tempos atrás existia uma crença nas comunidades geeks relacionadas à Marvel DC que consistia em adaptações em filmes live action Marvel, animações DC, HQs, as duas eram boas, e em jogos DC. Ok, agora vamos lá. Os filmes. Bom, o tempo que surgiu isso era na mesma época que o UCM estava no seu auge e era raro ter um filme bom da DC nos cinemas. Apesar que na época havia gente falando bem do primeiro filme do Aquaman da Mulher Maravilha, que foi lançado nessa época aí. Apesar de eu até achar legal o filme do Homem de Aço, apesar de algumas coisas daquele filme, mas naquele universo expandido da DC teve muito filme duvidoso e teve um dos piores desarraimentos possíveis. As animações. Olha, no passado a Marvel também já teve boas animações que foram incríveis e memoráveis, mas é inegável que a DC também já marcou muito mais com suas animações no passado. E no tempo que essas comparações surgiram, a DC tinha aquele universo com quantidade de filmes e animações baseados no 952, que honestamente pra mim é o de filmes realmente que acho que foram bons daquele universo. Teve 2 filmes bons e olhe lá, já que o resto variava de mediano, medíocre pra ruim ou ruim. Mas vamos concordar também que a DC não tinha nem muita competição com a Marvel lançando animações naquela época também, viu? E também naquele tempo eles também produziram umas animações fora daquele universo dos 952. Uma animação que se passa no mesmo universo da série de jogos Arkham, que de Batman só tem o nome, já que aquilo é praticamente o filme do Esquadrão Suicida. Esse filme Batman Assault Arkham é um filme que até curto bastante ele. E um fato curioso é que uma das minhas inspirações para criar esse canal foi a da versão da Nevasca desse filme. E teve outra animação também que se baseava na Piada Mortal que foi uma atrocidade. HQs. Bom, olhando com meus olhos de hoje em dia, tanto como antes, tanto como agora, a maioria das HQs da Marvel e a DC pra mim, que vem delas lançado desde 2016, apesar de algumas ideias interessantes, algumas coisas até que legais no meio, a maioria pra mim tem sido uma merda. E agora os jogos. E bom, como você deve ter visto pelo título desse vídeo, a Marvel sempre teve jogos melhores e mais memoráveis que a DC. Mas que a série Arkham não sei o que, não sei o que lá. Veja o vídeo. Você pode até tentar argumentar que a série Arkham sozinha já é melhor que todos os jogos lançados da Marvel. Mas então vamos lá. Tirando os jogos da série Arkham, Injustice e alguns jogos Lego, assim, faz um esforço menor pra você me dizer um jogo realmente bom e memorável que não seja algo relacionado ao Batman. DC, Super Villains, Injustice e... Não consegue, né, vagabundo? Agora, tirando jogos recentes lançados da Marvel, como Marvel Spider-Man, o primeiro, o jogo dos Guardiões da Galáxia e Marvel Rivals, vamos algumas gerações de consoles para trás. E vamos lembrar alguns dos jogos bons e memoráveis que a Marvel já fez. O jogo Beat'em Up de Justiceiro em 1993, X-Men Mutant Apocalypse, X-Men Syndrome of the Atom, Marvel Super Heroes, todos os jogos de luta que a Capcom fez que colocava alguma coisa da Capcom versus alguma coisa da Marvel, Marvel Super Heroes in War of the Game, Spider-Man do PS1, jogo baseado no segundo filme do Homem-Aranha do PS2, jogo do Justiceiro do PS2, The Incredible Hulk Ultimate Destruction, Ultimate Spider-Man, a série Marvel Ultimate Alliance, jogo do Motoqueiro Fantasma do PS2, que não é lá tão bom quanto eu lembrava, mas é inegalmente memorável, Spider-Man Abyss of Shadows, X-Men Origin of Wolverine da geração PS3 e Xbox 360, Spider-Man Shattered Dimensions, Marvel vs Capcom 3, Spider-Man Edge of Time, Lego Marvel Super Heroes e X-Men Mutant Academy, que tem a cacete do Professor Xavier compondo com cadeira de rodas. Tipo, hoje em dia é óbvio falar que a Marvel tem jogos melhores que a DC atualmente, com a DC só lançando bomba atrás de bomba e cancelando qualquer outra coisa que não envolva o Batman. Não que a Marvel não tenha cancelado nenhum outro jogo também e feito uns jogos que foram ruins ou não gostei, mas ela pra mim tem um retrospecto pra mim bem melhor em aproveitar seus personagens e suas histórias nos jogos. Claro que tanto a Marvel e a DC tem seus jogos bons e ruins, com uma franquia de jogos de super-herói quase perfeita que é a série Arkham. Você até pode se atrever a dizer que ela é melhor que todos os jogos que da Marvel que eu citei aqui, mas agora falando de Injustice, que olha, eu até gosto e é mesmo, até joguei muito Injustice 2, mas acho que o jogo que tá pra você jogar com o Professor Xavier de cadeira de rodas é até mecanicamente mais interessante que Injustice, viu? Eu Lego dos Super Villains, que eu só não acho só um ótimo jogo Lego, mas como também acho que foi provavelmente o último jogo realmente muito bom da DC. E honestamente eu acho até meio triste que os fãs da DC consideram até jogos como Multiverso como algo da DC, só por ter personagens da DC, mesmo o jogo sendo de personagens da Warner Bros em geral. E também, né, meio que Multiverso, né, meio que Multiverso foi encontrado pela Warner Games em seu apartamento desse vídeo depois de ser altos e viver com 10 tiros nas costas. Em questão de produzir mais jogos, a Marvel produziu até bem mais que a DC desde o Atari, que fez ela até ter uma experiência bem melhor que escolher estúdios para fazer seus jogos. E eu tava pesquisando aqui sobre os jogos que a Marvel já fez ao longo dos anos, e meio que de muitos jogos que a Marvel fez ao longo dos anos,
Moleque, eu simplesmente vi um jogo boomer shooter feito na Quantic Engine, que você era um cyborg criado pelo Magneto que matava clones dos X-Men. Moleque, eu preciso achar esse jogo pra fazer review ou falar dele algum dia aqui. Já DC fica presa a Warner Games pra fazer jogos dela, que limitem muito ela tentar fazer jogos mais diferentes, como a Marvel sempre fez. Apesar de que a Marvel fez bastante jogos com a Capcom, mas isso não impediu ela de fazer mais jogos com outras empresas. As empresas que a Warner tem disposição para DC são limitadas, como no caso da Rocksteady, que pediram pra um jogo de serviço pra ela, mesmo ela não tendo experiência pra nenhuma fazer um jogo daquele tipo. Resultado, como a gente viu, foi uma bosta. Quem diria como uma franquia de jogos como a série Arca deu uma fama pra DC que ela nunca exatamente teve com jogos. E só lembrando aqui que, né, antes da série Arca, o maior jogo mais famoso, provavelmente, da DC era Superman 64, que provavelmente é conhecido como sendo um dos piores jogos já feitos na história. Sério, como seria a fama da DC se não fosse os jogos da série Arca, cara, como tipo assim, só os Legos e Just e Superman 64. E a Marvel ter tido muito mais jogos bons e memoráveis que a DC é justamente porque a Marvel sempre teve um mercado maior nos jogos que a DC. Logo, ela produziu muito mais jogos que a DC, obviamente. E se você for pesquisar por aí, não vão te dar os números exatos de quais fizeram mais jogos. Mas aqui no YouTube, se você for pesquisar All Marvel Games ou All DC Games, o canal aqui do YouTube fez em ordem os jogos lançados pelas duas. E apesar de ter tido uns ports de um mesmo jogo ou para outra plataforma, pelo tempo de vídeo você pode ver que a Marvel teve bem mais jogo, viu? A Warner DC fica muito presa ao Batman, porque o Batman é praticamente o que dá mais lucro para a empresa. Quando ela vai fazer outro produto focado em outro personagem dela, sem envolver o Batman, muito dificilmente que ele vai vender bem. Já que geralmente quando eles vão tentar fazer isso não foi já muito bem feito, né? O que faz que a DC tenha até medo de fazer até mesmo um jogo do Superman, cara. E como eu disse, isso fica pior quando você lembra que um maior exemplo de jogo Superman é justamente um jogo ruim. Esse medo de fazer algo que não tem um Batman lá no meio envolvido de alguma forma em algum jogo, faz com que a DC nos jogos fique muito de punhetinha com Batman. Top 10, Ellison da Silva frases. Acho que se a DC aproveitar que a Marvel agora vai fazer um jogo de luta com a Action Xerox, o Marvel Tokon Battle, e tentar ver se a Capcom aceitaria fazer um jogo de luta com talvez um DC vs Capcom. E se você falar que a DC tem a NetherRealm para fazer um jogo de luta, eu honestamente acho que eu ainda vou preferir um DC vs Capcom do que um Injustice 3, viu? Ou simplesmente a DC poderia tentar fazer um jogo grande de luta com algum estúdio oriental. Poderia ser uma boa para DC. E desde que a Warner não colocasse suas mãos sujas intrometendo no meio, acho que já ajudaria muito também. Mas essa é a minha visão sobre essa frase que pra mim é bem falaciosa, sobre DC fazer jogos melhores que a Marvel, que virou um consenso por um certo tempo nas comunidades geeks. Até a Marvel Games, que também está bem longe de ser perfeita, longe disso, lança jogos atrás de jogos, apesar de alguns deslizes. E a DC hoje, quando vai finalmente lançar um jogo, isso quando não é cancelado, lança uma bomba ou uma coisa que beira no rio da mediocridade. É bom, caso você tenha gostado do vídeo, peço que você se inscreva e deixe o like aí pra ajudar aí de alguma forma, ou tenta hypar o vídeo até mesmo. E não se esqueça até de passar no meu outro canal, que é agora de gameplay, que eventualmente vou postar alguma gameplay. Eu tive uma série de dificuldades para produzir esse vídeo, né, no contexto de eu tive muitos imprevistos no meio quando tava fazendo esse vídeo e tal, não em relação sobre editar e tal, mas em si, tipo, tempo para poder fazer, achar uma parte que eu realmente tô com vontade de fazer esse vídeo e poder realmente produzir ele. E no final de tudo esse vídeo ainda ser meio curto, com só meio que quase nem 10 minutos de duração direito. Eu acho que eu até deveria ter ido atrás de mais coisa assim para aprofundar melhor no que eu queria dizer, mas enfim, de qualquer forma, espero que tenha gostado e fui. Mas eu nunca vou esquecer que o fracasso de Multiverso na sua beta foi o melhor momento de qualidade desse jogo, por incrível que pareça. E olha que mesmo tendo problema desde a sua beta, esse aí ganhou de prêmio de melhor jogo do ano em cima de Coffee 15 The Game Awards. Vai tomar no...